A morte, a passagem final que todos enfrentamos, é envolta em mistério e fascínio. O que acontece conosco após nossa última respiração? O que aguarda nossa consciência além deste mundo? São perguntas que desafiam a compreensão humana e geram inúmeras teorias, crenças e conjecturas. Ao longo da história, a humanidade buscou respostas para o enigma da vida após a morte. E à medida que exploramos esse tema, descobrimos um universo de crenças, filosofias e tradições que oferecem vislumbres dessa jornada espiritual além da vida terrena. Neste vídeo, nos aprofundaremos nesse mistério, explorando as diversas perspectivas e tradições que lidam com a vida após a morte. Vamos questionar, refletir e desvendar os segredos que se escondem por trás da mortalidade humana. Portanto, junte-se a nós nessa jornada de descoberta, pois as respostas para as perguntas intrigantes sobre a vida após a morte estão ao alcance. Assista a este vídeo até o final e permita que a sabedoria e a espiritualidade revelem o que pode ser o maior segredo da existência humana. Vamos começar a explorar o mistério da vida após a morte. Nesse momento, clique no botão de se inscrever, pois tenho certeza que após esse vídeo impactante, você não irá querer perder outros vídeos desse canal de histórias fascinantes sobre a Bíblia. O céu e inferno como destinos após a morte é uma das crenças mais fundamentais dentro da tradição cristã e é frequentemente enfatizado nas Escrituras. Embora a Bíblia forneça várias referências sobre esses destinos, a passagem citada de Mateus 25:46 é particularmente impactante na explicação desses destinos opostos. A passagem de Mateus 25:46 faz parte do famoso discurso de Jesus sobre o julgamento das nações. Nessa passagem, Jesus descreve como, no final dos tempos, as nações e as pessoas serão reunidas perante ele para um julgamento final. Mateus 25, 32, 34. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Essa passagem reforça a crença central de que a vida após a morte é uma realidade eterna, na qual as almas têm destinos distintos. O tormento eterno é frequentemente associado à ideia do inferno, um lugar de punição e afastamento de Deus, enquanto a vida eterna representa a comunhão eterna com Deus no céu. Essa dualidade é o cerne da teologia cristã sobre o destino das almas após a morte. Além de Mateus 25:46, outras passagens bíblicas também abordam o tema do céu e do inferno. Por exemplo, em Mateus 13:41-42, Jesus fala sobre o destino dos ímpios, descrevendo-o como um lugar de choro e ranger de dentes. Por contraste, passagens como Apocalipse 21:4 descrevem o céu como um lugar onde Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A doutrina da ressurreição dos mortos é uma das crenças fundamentais dentro do cristianismo. E a passagem, em 1 Coríntios 15, é uma das explorações mais abrangentes desse conceito na Bíblia. O capítulo 15 de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, é frequentemente chamado de o capítulo da ressurreição, por sua ênfase na ressurreição dos mortos, como parte central do evangelho cristão. Paulo inicia o capítulo declarando que a ressurreição de Jesus Cristo é o cerne da fé cristã. Ele argumenta que, sem a ressurreição, a fé cristã seria vazia e sem sentido. A ressurreição de Cristo é vista como a garantia da ressurreição futura de todos os crentes. Essa ressurreição é apresentada como um evento futuro que ocorrerá no fim dos tempos, quando Cristo retornar. O apóstolo Paulo continua explicando que, na ressurreição,
os mortos serão transformados. Em vez de ressuscitar com os corpos mortais que tinham em vida, eles receberão corpos espirituais. Esses corpos espirituais são frequentemente descritos como incorruptíveis, gloriosos e poderosos. Essa transformação representa a vitória sobre a morte e a corrupção que é trazida por ela. Paulo também discute a natureza da ressurreição em termos de uma nova criação. Ele faz paralelos entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, o segundo Adão. Assim como a morte entrou no mundo por meio de Adão, a vida eterna e a ressurreição são trazidas por meio de Cristo. Isso enfatiza a ideia de que, na ressurreição, haverá uma restauração e renovação de todas as coisas. A passagem de 1 Coríntios 15 não apenas explora a ressurreição como um evento futuro, mas também aborda as implicações práticas dessa crença. Paulo conclui que, por causa da ressurreição, o trabalho dos crentes não é em vão, e eles devem permanecer firmes na fé, sabendo que sua fé e esforços têm um propósito eterno. Essa passagem de Paulo não apenas estabelece a crença na ressurreição dos mortos como parte fundamental do cristianismo, mas também ressalta a vitória sobre a morte e a transformação espiritual que aguarda os crentes. É uma afirmação da esperança cristã de que a vida eterna e a restauração aguardam aqueles que creem em Cristo e a morte não é o fim, mas o início de uma realidade espiritual eterna. Essa mensagem tem sido uma fonte de conforto e inspiração para gerações de cristãos em todo o mundo. Os conceitos de Sheol e paraíso, no Antigo Testamento, fornecem uma visão intrigante e complexa da vida após a morte, que lança luz sobre a evolução das crenças espirituais e teológicas ao longo da história bíblica. No Antigo Testamento, Sheol ou Seol refere-se a um estado intermediário para onde as almas vão após a morte. O Sheol não é estritamente um lugar de recompensa ou punição, mas sim um estado de existência após a morte, onde todas as almas, justas e injustas, eram consideradas como indo. Essa visão era compartilhada por muitos dos escritores do Antigo Testamento e ela sugere uma compreensão inicialmente mais difusa sobre o destino após a morte. O conceito de paraíso é introduzido no Antigo Testamento, mas torna-se mais proeminente no Novo Testamento. No contexto do Antigo Testamento, a ideia de paraíso está associada a um jardim celestial, uma região de deleite e comunhão com Deus. A imagem do paraíso é encontrada nas primeiras páginas da Bíblia, no Jardim do Éden, que é descrito como um lugar de perfeição e harmonia antes da queda da humanidade. A passagem em Lucas 23:43, mencionada na questão, é uma das mais conhecidas referências ao paraíso no Novo Testamento. Nela, Jesus promete ao criminoso arrependido que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é frequentemente interpretado como uma promessa de vida após a morte, em um estado de bem-aventurança com Deus. Essa promessa é vista como um exemplo da graça divina, onde a fé e o arrependimento são suficientes para garantir a entrada no paraíso. O conceito do julgamento final é uma das ideias mais impactantes e significativas na teologia cristã, e é amplamente abordado na Bíblia, com uma das passagens mais notáveis sendo a que descreve a separação das ovelhas e dos bodes, encontrada em Mateus 25, 31, 46. Esse julgamento final é considerado um evento crucial no plano divino, no qual todas as ações, intenções e corações das pessoas são revelados e avaliados. Em Mateus 25, 31, 46, Jesus descreve vividamente o cenário do julgamento final. Ele se apresenta como o Filho do Homem e assume o papel de juiz. As pessoas de todas as nações são reunidas diante dele e a separação começa. As ovelhas, que representam os justos, são colocadas à direita do Filho do Homem, enquanto os bodes, que representam os ímpios, são colocados à esquerda. O critério de separação
É baseado nas ações realizadas durante a vida terrena. Jesus afirma que ele estava presente nos necessitados, famintos, sedentos, estrangeiros, nus e doentes. Ele elogia as ovelhas por terem cuidado dos mais necessitados, pois, ao fazê-lo, cuidaram dele mesmo. Ações como dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos e acolher os estrangeiros são destacadas como atos de justiça e misericórdia. Em contraste, os bodes são repreendidos por sua negligência aos necessitados. Essa passagem enfatiza a importância das obras de misericórdia e do amor ao próximo, como elementos cruciais na avaliação das almas no julgamento final. O julgamento não se baseia apenas na fé ou nas crenças teológicas, mas nas ações concretas que demonstram o amor e o cuidado pelos outros. Portanto, o critério divino de justiça é altamente ético e moral, destacando a importância do serviço aos necessitados como uma expressão do amor a Deus. Além de Mateus 25, 31 a 46, o julgamento final é também abordado em outras partes da Bíblia, como em Apocalipse 20, 11, 15, onde os mortos são julgados de acordo com suas obras e, dependendo de seus nomes estarem ou não no livro da vida, recebem recompensas ou punições. A vida eterna em comunhão com Deus é uma das crenças centrais e mais reconfortantes no cristianismo, baseada em passagens bíblicas como João 3,16, que é considerado por muitos como uma das declarações mais emblemáticas da mensagem cristã. No versículo de João 3,16, Jesus expressa o profundo amor de Deus pelo mundo. Ele afirma que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como um presente para a humanidade. Esse presente divino é um ato de amor incondicional, destinado a oferecer à humanidade a oportunidade de escapar da perdição e ter a vida eterna. A frase, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, encapsula a essência da mensagem cristã sobre a salvação e a vida eterna em comunhão com Deus. A vida eterna, de acordo com o ensinamento cristão, não se limita apenas a uma existência sem fim, mas é caracterizada por uma relação íntima e redentora com Deus. Ela implica estar em comunhão com o Criador, desfrutando de sua presença, amor e graça de maneira plena e ininterrupta. Essa comunhão com Deus é vista como a realização mais profunda e significativa da existência humana, onde a alma encontra seu propósito e paz final. A mensagem de João 3,16 e outras passagens similares na Bíblia destaca o amor de Deus, a oferta de vida eterna através de Cristo e a promessa de comunhão eterna com o Criador como um dos pilares da fé cristã. Isso serve como uma fonte de esperança, inspiração e orientação para milhões de crentes em todo o mundo. À medida que contemplamos essas crenças, podemos encontrar conforto na ideia de que a vida após a morte, seja ela em comunhão com Deus, em um estado intermediário ou em uma ressurreição gloriosa, é um presente divino que nos aguarda. Ela nos lembra que nossa história não termina com o último suspiro, mas continua em uma narrativa espiritual que transcende tempo e espaço. Assim, a vida após a morte nos convida a viver com esperança, compaixão e propósito, a abraçar a jornada da fé e a buscar a verdade em meio à complexidade de nossas vidas. Seja qual for a interpretação que adotemos, a ideia de que a morte não é o fim, mas sim o início de algo maior, nos inspira a viver com significado, a amar incondicionalmente e a caminhar em direção à luz que brilha além deste mundo. É uma promessa que ecoa em nossos corações e nos guia em nossa busca por significado e eternidade.